Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando a núpcia do casamento do Cordeiro de Deus. É o assunto mais excelente que eu estarei compartilhando em todo o tempo. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. O meu professor, meu guia fiel. Temos que ter em mente se o ministério de Jesus Cristo começou em um casamento na Galileia, vai terminar no seu, às bodas do Cordeiro. Deus, quando chama Adão para dar um nome aos animais, Deus tinha outro objetivo. Conforme Adão ia dando nome aos animais, ele notou que todos os animais tinham pares, e eles eram completos e felizes. Mas para Adão não encontrou uma parceira idônea e que lhe completasse. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Disse Deus: farei uma companheira sábia e que lhe ajude a administrar e que lhe complete completamente. Deus fez o homem adormecer, sono da morte, e das costelas dele formou uma bela mulher, que andasse lado a lado com Adão, igualdade, ninguém superior ao outro. O que Deus estava querendo nos ensinar com isso? Assim como Eva veio de dentro de Adão, a igreja, a esposa de Cristo, viria de dentro de Cristo. Por isso a igreja é chamado o corpo de Cristo. E quando Adão despertou do seu sono profundo, ele viu uma belíssima mulher. Ele disse para Deus: essa de fato é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, ambos os dois serão uma só carne, não mais dois, mas uma só carne. Grande é esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. A diferença de Adão para Jesus Cristo é que Jesus Cristo pagou um alto preço, o dote. O dote que Cristo pagou não foi ouro, não foi prata, coisas incorruptíveis, mas o seu próprio sangue, vida por vida. Adão recebeu Eva, um presentão de Deus de graça. Talvez por isso Adão não deu nenhum valor, porque para ele não teve preço algum. Assim será depois das bodas do Cordeiro. Deus não será mais 3 em 1, mas 4 em 1. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja, 4 em 1. Para que o assunto fique mais didático e de melhor compreensão, Abraão representa o Pai, Isaque, seu filho, representa Cristo. O servo de Abraão, Eliezer, representa o Espírito Santo. E a jovem Rebeca representa a igreja. Neste contexto, Eliezer que vai buscar a noiva para Isaque. Não somente buscar uma noiva para Isaque, ele também vai adorná-la com ouro, com prata e presente, e as vestes brancas, as vestes nupciais da noiva. Isso quer dizer o dote, o preço que foi pago. Além do dote da noiva, Abraão deu Eliezer como penhor, é a garantia. O Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia. O Espírito Santo vai apresentar a igreja gloriosa a Cristo, ao seu marido. Falando ainda em dote da noiva, Jacó não tinha ouro, não tinha prata, porque ele estava fugido da casa dos seus pais, e pagou o dote ao pai da noiva, trabalhando 7 anos de graça pela Raquel. O pai da noiva tinha 2 filhas, uma mais nova e uma mais velha, e deu a Jacó a primogênita, como era o costume da época. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, totalizando 14 anos de graça. Jacó pagou o dote, pelo que ele muito amava, Raquel. Assim também é Cristo com a igreja.
Cristo, porém, já pagou o dote, o preço, e ele vem buscar a sua igreja. E como garantia, ele nos deixou o Espírito Santo. O papel da noiva, nesse contexto, é nos vestir das vestes nupciais da noiva e usar os adornos da noiva e esperar com paciência o noivo, o marido. Esperar virgem, não se contaminar com as coisas desse mundo. Mas o que isso quer dizer em prática? Mateus 22 diz que o pai da noiva preparou as bodas nupciais do seu filho, mandou chamar os convidados e disse aos convidados: vinde, está tudo pronto. Mas os convidados não quiseram vir às bodas do casamento. Essas foram suas desculpas. Comprei um campo e tenho que examiná-lo. Investimento. Outro, porém, lhe disse: comprei 5 juntas de boi e tenho que examinar. Investimento. E não posso ir às bodas. E o outro, porém, lhe disse: eu acabei de me casar e estou em lua de mel e não posso ir. É importante salientar que não tem problema algum ter bens material ou ser uma pessoa de sucesso. O problema é quando o coração está nesse mundo, nas coisas desse mundo, e não nas coisas de Deus. Como diz as Escrituras, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça. Ou seja, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, os adornos da noiva e as vestes nupciais vão correr atrás de nós e nos alcançar. O pai da noiva foi ver os convidados nas bodas e notou um que não estava vestido e nem com os adornos da noiva. E o pai do noivo disse: como que você entrou aqui sem as vestes nupciais da noiva? E ele disse: minha vida foi muito corriqueira, não tive tempo para nada e por isso não me preparei. E por isso entrei de penetra nas bodas do cordeiro. E o pai da noiva disse: amarrai os pés e as mãos e lançai nas trevas profundas, pois não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Muitos são chamados às bodas do cordeiro, mas poucos é que são escolhidos. O que isso implica? Isso implica nós se render totalmente ao Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo e a fé em Deus, né? Então eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém.